Olá, pessoal. Bem-vindos à disciplina de gerência de projetos. Na aula de hoje, na verdade, ela vai ser um pequeno complemento da aula anterior. Nós vamos falar um pouco sobre a questão dos conflitos, que é algo que acontece muito, é muito inerente ao ambiente de projetos. Mas, a princípio, vocês podem pensar que isso não é uma coisa legal, não é uma coisa boa, não traz boas energias, que o conflito deve ser evitado a todo custo. E, na verdade, não é bem assim. Na verdade, existem interesses diferentes, interesses distintos dentro das organizações, na sociedade, no mundo em que nós vivemos. E esses conflitos fazem parte, de alguma forma, desse ambiente todo. Agora, exatamente, nós estamos vivendo uma série de conflitos, né, em relação à questão das vacinas. Alguns países querendo muitas vacinas, outros não podem comprar. O mercado, né, as empresas que estão produzindo, estabelecendo preços muito altos. Então, o conflito, infelizmente, faz parte de todo o processo. Mas a gente vai ver que, na verdade, ele precisa ser bem gerenciado. Ok? Bom, então, posto isso, o gerenciamento de projetos, por que ele é tão dinâmico? Porque ele tem um ambiente de muitas incertezas. Olha só. E exatamente o que a gente está fazendo nesse momento é a tomada de decisão sob incertezas, sob um ambiente incerto. Não é possível fazer um planejamento claro para os próximos anos, pelo menos no momento em que nós estamos, né, no momento atual da pandemia, e isso afeta, obviamente, uma série de decisões organizacionais e, dentre essas decisões, as decisões de projetos. Então, uma coisa importante para a gente saber é que o gerenciamento de projetos ele é caracterizado por conflitos internos. Por quê? Principalmente pela questão de custos. Né? De repente um determinado projeto atende uma área, mas não atende exatamente aos interesses de outras áreas, então esse projeto não deve ser realizado. A gente vê muitos conflitos em busca de recursos. Não tem, né? Infelizmente, o dinheiro é limitado, o dinheiro é finito. A gente não tem dinheiro para fazer tudo o que quer. É assim na nossa vida particular, é assim na vida organizacional, nas empresas, nas organizações, no mundo do business. Então, isso por si só já é uma fonte de conflito. Eu não tenho dinheiro para fazer todos os projetos que eu gostaria. Qual projeto que vai ser realizado? Eu vou realizar um projeto em detrimento de outros e assim por diante, ok? Assim sendo, na visão do PMI, volto a dizer, todo esse nosso curso ele é modelado, ele é baseado no PMI. Com isso tudo, o conflito é um fruto, é um resultado do desacordo ou oposição entre duas ou mais pessoas. Tá? Então, existe um conflito quando não existe concordância. E volto a dizer, isso é uma coisa que acontece a todo momento. Eu tenho meu time de futebol preferido e tenho certeza que você tem o seu time também. Eu tenho os meus candidatos preferidos que podem não ser o candidato de vocês. E até aí, tudo bem. Volto a dizer, né? Ou melhor, uma coisa importante nesse momento é respeitar, aí abrindo um parênteses né, na nossa aula. Importante é sempre respeitar a opinião das outras pessoas. E com isso a gente conseguir gerenciar os conflitos. Mas em certo ponto, eles acabam sendo inevitáveis. Olha, por que eles são inevitáveis? Porque eles atendem necessidades de diferentes stakeholders. Eu tenho stakeholders diferentes dentro da organização. Eu tenho área de vendas, eu tenho área de marketing, eu tenho área de produção, eu tenho área de logística, de entregas, que são áreas complementares, mas não necessariamente áreas com o mesmo interesse de projetos. E os projetos impactam essas mudanças, eles afetam essas áreas, porque eles mudam a nossa rotina. E, em consequência disso, podem gerar conflitos. Algumas fontes aqui: cronogramas, custos, inclusive, que nós já comentamos, né? Custos de projeto.
Cronogramas, quando o projeto vai entrar no ar, né? Ele entra em um determinado momento. A minha área precisa desse projeto agora, tem que ser feito de imediato. Isso demanda um maior custo. Para outra área, não é interessante ele entrar nesse momento, por exemplo, um projeto de vendas aí que vai bombar de venda. A área de vendas vai querer que ele seja feito o mais rápido possível, obviamente. Mas a área de produção pode estar com pouca gente, pode estar com a capacidade reduzida ou com muita demanda. E com isso ela vai querer que o projeto seja postergado para entrar um pouco depois, a hora que aliviar um pouco a produção. Prioridades internas organizacionais, recursos humanos, falta de pessoal, falta de tecnologia, algumas questões técnicas e o principal fonte geradora, custos. Já tive a oportunidade de participar do board, junto com a diretoria de uma grande empresa onde trabalhei, para a definição de projetos. Então, era uma experiência muito interessante, uma grande empresa ferroviária logística aqui da região sudeste. Você tinha uma reunião e ficava o presidente e os diretores. E você ia apresentando o projeto, os números, os benefícios, alguns indicadores econômicos, né? O VPL, que é o valor presente líquido, a TIR, que era a taxa interna de retorno, um cronograma, os benefícios daquele projeto, e ao final o diretor definia se você tinha a grana toda para fazer, se você tinha uma parte do dinheiro ou se o projeto não ia ser realizado naquele momento. Então, quando você for defender, idealizar um projeto, não se esqueça dos números, não se esqueça do planejamento, antes mesmo do projeto existir, ok? Mas, como o dinheiro é limitado, a gente não consegue fazer todos os projetos. Então, alguns deles vão ser postergados ou mesmo cancelados, né? Mesmo antes de existirem. E aí vem a visão genérica, né, dos conflitos, a visão, perdão, do senso comum, né? Ah, os conflitos são causados por pessoas problemáticas, as pessoas que causam conflitos à toa, né? Não tem necessidade. Tudo a gente pode ter consenso. Será que a gente pode mesmo? Né? Que os conflitos são prejudiciais aos projetos, que eles prejudicam os projetos. Então, os conflitos são uma coisa ruim, que não deve acontecer. Ou que o conflito deve ser evitado a todo custo. Eu já trabalhei com muitas pessoas que têm inerente, né, nelas essa característica. Ela não enfrenta o conflito. Se tem um conflito, ela evita a todo custo, posterga aquela situação a todo custo. E nem sempre isso é legal, né, gente? Dentro de casa, quando a gente tem um problema, nada melhor para resolver, né, do que uma conversa franca. Doa quem doer. A gente coloca os fatos, respeita as opiniões de todos e tenta entrar num consenso, num acordo ou ter pelo menos uma decisão, né? Agora, uma outra visão dos conflitos é que eles são inevitáveis e por isso precisam ser administrados. Aí já é uma visão mais empreendedora, já é uma visão mais dentro do caminho do PMI, do gerenciamento de projetos. Eles vão existir. Não adianta, nós não vamos conseguir evitar os conflitos a todo custo. Então, eles precisam ser administrados. Como eu administro? Tem algumas maneiras de fazer. Lembra na aula passada que nós discutimos as habilidades do gerente de projetos? Então, bora lá, dá uma olhadinha e veja qual ou quais daquelas habilidades podem ajudar na administração de conflito. Em certo ponto, pode até trazer benefícios. Poxa, como é que isso pode acontecer? Imagina, algumas empresas, elas fazem equipes separadas, né? Não sei se era a Honda ou a Toyota, agora me fugiu aqui. Mas uma dessas montadoras japonesas, quando elas têm um projeto novo, elas colocam equipes separadas, totalmente separadas. Uma equipe não conhece a outra e uma disputa interna. E eles disputam qual que é o melhor projeto para ser implementado. O melhor é aquele que é realizado pela companhia. Em um certo ponto, esse conflito pode gerar uma concorrência sadia dentro da empresa, mas cuidado, isso tem que ser muito bem administrado e pode trazer benefícios gerais para a organização. Ok, gente? Bem, aqui duas atividades para vocês fazerem,
2 exercícios, né? Um primeiro exercício, pensem, reflitam, façam o exercício, aqui exercício 1 e exercício 2, tá? Esses exercícios vocês não vão precisar postar aqui na nossa plataforma, ok? Bem, na aula que vem a gente dá sequência com o ciclo de vida do projeto, que é algo extremamente importante aqui para o nosso assunto. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.